Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos hoje concluindo o tema Penas e Gozos Terrestres. Falamos da riqueza, depois falamos da beleza, depois falamos das felicidades e infelicidades e hoje vamos concluir falando do suicídio. Um tema muito atual, muito atual. Embora não sejam práticas somente da atualidade, né? Dentro de toda a história da humanidade, nós temos os casos de suicídios, mas atualmente, né, os números de casos vêm aumentando e vêm ampliando, inclusive, faixas etárias e perfis de pessoas. Né? E a gente vem se surpreendendo com os perfis de pessoas que vêm recorrendo à interrupção do mundo, da vida física, nesse mundo físico. Nós espíritas sabemos que a vida não acaba aqui, que a vida não tem fim, na verdade, né? A vida é infinita. Nós sabemos que esse corpo físico, esse corpo orgânico é apenas uma roupagem para que a gente vivencie experiências na matéria, que por mais que eu cesse o funcionamento dele, que eu inviabilize que o corpo funcione, eu, espírito, vou continuar vivendo. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que quando eu desencarno exatamente como eu sou. Ou seja, amando quem eu amo, odiando quem eu odeio, gostando do que eu gosto, não gostando do que eu não gosto. O estado psíquico e emocional se mantém. Então, se eu desencarno em estado de revolta, sentimento de revolta, é assim que eu chego no plano espiritual e me vinculo com as energias de revolta. E se eu estou em equilíbrio, eu desencarno em equilíbrio e me vinculo a sintonias elevadas. Então, tirar a vida física é negar a proposta da encarnação que vem me ensinar. Né? Só que eu continuo aprendendo. Quando eu tiro a roupagem física, a possibilidade do meu corpo continuar em vida, eu tiro de mim a oportunidade de desenvolver a minha inteligência através da experiência da matéria. Eu não consigo mais utilizar do corpo para interagir com a matéria. Mas por que eu faço isso? Por que eu cesso? Porque eu estou buscando um caminho de não sentir mais a dor que eu estou sentindo. As perturbações. A fim de não sentir essas dores e perturbações é que eu busco cessar a vida física. Mas a dor e a perturbação está aqui na mente do espírito. Elas não vão embora com o corpo físico. Elas vêm comigo. Conclusão, estou eu aqui, perturbado, e agora sem poder usar do corpo físico para continuar meu desenvolvimento na relação com a matéria. E nós espíritas sabemos que quando eu desencarno nesse estado, eu não consigo ter uma elevação para ser socorrido pela espiritualidade maior, tamanha perturbação que eu me encontro. Então, eu continuo vivendo no mundo, vinculado àquele corpo físico ainda, sentindo as sensações da própria deteriorização do corpo
e vivendo ainda as dores e perturbações, mas agora numa situação ainda pior. Porque como espírito, em estado de espírito, eu começo a viver as trocas das relações espirituais. E os espíritos, longe do corpo físico, possuem mais liberdade, portanto, eu começo a criar vínculos de relacionamentos mais perturbadores, eu começo a ser influenciado a agravar o meu estado. Então, nós espíritas levantamos uma bandeira muito grande, né, para combatermos isso. Mas precisamos reconhecer que a teoria nos dá esse discernimento, mas viver nos traz dor, porque é a dor que transforma. E a dor dói. Simples assim. E a depender das escolhas que eu faço diante da dor, sobre como lidar com a dor, eu posso seguir caminhos resolutivos ou eu posso agravar a situação. E aquela dor aumenta, aumenta, aumenta e me perturba cada vez mais. O combate ao suicídio está antes dos pensamentos suicidas. O combate ao suicídio está no esclarecimento do espírito sobre a vida, sobre o que ele é, sobre o que é Deus, sobre o motivo dele estar aqui. Para que tudo comece a fazer sentido para esse irmão. Então, busquemos nas nossas crianças, desde cedo, o esclarecimento. Para que esses espíritos tenham recursos para utilizar nos momentos em que são chamados aos seus maiores extremos emocionais para a própria transformação. O que não significa que não tenhamos que ter as ações de acolhimento àqueles que já estão nessa fase avançada do interesse por cessar a morte. Temos que acolher, temos que esclarecer e entregar recursos que lhe ajudem a lidar com essa perturbação. Mas não só isso. Antes disso, eu preciso ofertar o esclarecimento à sociedade e aos meus irmãos que precisam entender quem são e o que estão fazendo aqui. Fazendo-os compreender que a felicidade, olha o que falamos na semana passada, lembra? A felicidade não está pautada nos sucessos da matéria. Está pautada nas autossuperações. E é muito natural que o próprio espírita tenha momentos na sua trajetória de querer desistir. Ele só não cessa a vida física porque ele sabe que não vai interromper a vida e que vai agravar a situação. Mas isso não significa que ele não seja visitado pelos sentimentos da desistência. Muitos espíritas, em determinados momentos da vida, dialogam com Deus e pedem: Pai, me leva, a vida perdeu sentido para mim. Por quê? Porque eu coloquei o peso de importância no lugar equivocado. Eu esqueci que eu não vim para conquistar.
a matéria ou os padrões que a sociedade me impõe. Eu vim para conquistar a minha autossuperação, a moralidade que eu não tenho. Eu vim para mudar, para me tornar uma pessoa melhor. É aí que eu tenho que sentir prazer de viver. Então, nada te protege do sentimento ou da vontade de querer desistir, a não ser o esclarecimento sobre o motivo de estarmos aqui e sobre o fato de que tudo é instrumento e tem uma proposta educativa e que o motivo de eu estar aqui é mudar, é evoluir. Portanto, precisamos aprender a suportar a dor da transformação, suportar a dor da frustração, da falta, do medo, buscar recursos para lidar com isso. E precisamos, a todo momento, buscar os recursos que nos fortalecem a mente e nos ensinam sobre a melhor maneira de lidar com as situações. O que você está fazendo para cuidar da sua mente? O que você está fazendo para compreender a sua vida? Onde você está pautando seus interesses de sucesso? Tem tido a humildade de reconhecer a necessidade de ajuda? Tem tido a honestidade de fazer a sua parte mesmo que esteja recebendo ajuda? Nós precisamos fazer isso a cada faísca de dor. Porque se eu não cuido dessa faísca, ela aumenta ao ponto de criar em mim um lugar de perturbação que sozinho eu não consigo mais sair. Então, comecemos a enxergar o suicídio não como um tema que fala sobre os suicidas. Comecemos a enxergar o suicídio como um tema que fala sobre a necessidade que todos nós temos de ter esclarecimento e de buscar recursos para construirmos a verdadeira felicidade, ou seja, a evolução. Quanto àqueles que já estão na fase avançada da perturbação e estão sendo visitados por pensamentos de desistência, que saibamos acolher, ou se formos nós, que saibamos pedir ajuda. Mas desistir é um engano, é uma ilusão, uma fantasia, porque a vida não cessa e o aprendizado continua. Então eu desejo que você comece a ter autocuidado com a sua mente, com o seu modo de viver, para que você faça proveito de tudo que você vive. Seja nos momentos de prazer, seja nos momentos de dor, porque você veio para mudar e para crescer. E eu espero profundamente que você e eu saibamos sempre buscar os recursos que nos ajudam a seguir em frente. E aí nos encontraremos lá na frente, sorrindo, felizes, verdadeiramente felizes, e dizendo: graças a Deus, eu suportei, eu busquei recursos e eu me superei. Valeu a pena.